Muito bem, doutor. E uma outra dúvida que, desde que foi anunciado pelo Ministério da Saúde, a dose de reforço ou terceira dose, tem gerado algumas dúvidas entre a população. Eu queria que a gente explicasse, né, deixasse bem claro para as pessoas quem deve tomar essa terceira dose nesse primeiro momento, né, para quem que foi, então, destinado, essa dose de reforço. Certo. Por que que a terceira dose foi aventada como necessária? Bem, surgiram estudos que mostraram que alguns laboratórios de vacinas contra a Covid-19, especificamente a Coronavac, após 6 meses, perdiam um pouco a performance sobre a cobertura vacinal contra as formas graves da doença. Daí, o Ministério da Saúde, junto com a Organização Nacional de Saúde, aventou a hipótese de fazer uma terceira dose, uma dose de reforço. Inicialmente, o público-alvo seriam os idosos, porque no estudo foi visto que a população que perdia mais após os 6 meses da vacinação eram os idosos, e depois o público-alvo seria os profissionais de saúde, que lidam diretamente com pacientes e com áreas COVID. A terceira dose não é porque a vacina não presta, a vacina não tem uma boa eficácia, ela tem uma boa eficácia contra as formas graves. No entanto, após 6 meses, essa performance de cobertura contra as formas graves da doença tende a não ficar tão boa e as pessoas podem voltar a adoecer de forma grave. Muito bem. Doutor, e aí uma outra dúvida, né? Com referência à síndrome pós-Covid-19. A gente sabe que antes o período de recuperação das pessoas semanas, mas hoje já existe relatos, né, de pacientes que esses sintomas, né, persistem. Como que então, o que é que define esse prazo de organismo para organismo para essa recuperação e o que pode ajudar então nessa recuperação, o que esse paciente depois que já está com a fase recuperada, mas onde não transmite sintomas referentes à Covid-19. Uhum. Síndrome PID é algo que a gente vê até uma semana, inicia-se os sintomas até uma semana após a alta do paciente do hospital ou a cura da Covid-19 em ambiente domiciliar. A maior queixa dos pacientes são fraqueza, a queda de cabelo e sensação de falta de ar. Isso acontece porque a doença ela é hipercatabólica, ela consome muita energia do seu organismo. Daí a justificativa de que as pessoas pioram de forma rápida e se recuperam de forma gradual. É uma recuperação bastante lenta, principalmente nos casos graves. O nosso organismo tende a ter um desprendimento muito grande de energia. E a recuperação dessa energia que foi gasta no período, na fase aguda da doença, essa energia é demorada, é uma recuperação bem lenta, é um restabelecimento bem lento. E a síndrome pós-Covid vai variar sintomatologicamente de paciente para paciente, de organismo para organismo. Ela pode perdurar até 90 dias após a doença. As pessoas podem experimentar uma sensação de fraqueza, uma sensação de cansaço aos mínimos esforços, uma queda de cabelo, uma fraqueza de unha, uma ressequidão maior da pele. Isso pode perdurar por até 90 dias após a doença. Outras pessoas, após 15 dias de cura da doença, já conseguem se libertar daquela sintomatologia e recuperam completamente a energia que foi desprendida durante a doença. Mas outros não, outros sofrem bastante mesmo. E a principal queixa, o que mais incomoda, é a falta de ar, os pequenos esforços, que pode ser uma sequela pulmonar da Covid, a depender do comprometimento pulmonar, ou pode ser da síndrome pós-Covid, e a fraqueza, que nós chamamos de astenia. As pessoas acordam pela manhã, é como se não tivesse dormido à noite, passam dias e dias com fraqueza, há uma hiporexia, que é uma redução do apetite, não consegue se alimentar bem, não consegue ter energia para recuperar aquilo que foi perdido durante a fase aguda da doença. Muito bem. Uma outra dúvida, doutor, que chega aqui para a gente também
as pessoas com relação a que já tomaram a primeira dose, já tomaram a segunda dose, ou seja, já completaram ali o ciclo vacinal referente à Covid-19, se deve então aí preparar para tomar uma nova rodada de vacina em 2022, ou seja, se existe um tempo de validade para essas vacinas, para essa imunização, né? Qual é o tempo de validade dessas vacinas? Na verdade, os laboratórios estão divulgando os estudos. A Pfizer divulgou que após 6 meses também há uma queda da performance vacinal de cobertura para os indivíduos que receberam o esquema vacinal. O laboratório AstraZeneca também informou que há uma perda da performance de cobertura, principalmente contra as formas graves e contra as novas variantes que estão surgindo aí no nosso meio. Mas isso é algo a se estudar, porque veja só, nós não podemos, nós temos que vacinar a quantidade maior de pessoas para que haja uma queda na replicação viral e na transmissibilidade. Essa terceira dose, no momento, está restrito a indivíduos imunossuprimidos, a indivíduos profissionais da saúde e a idosos. Se mais na frente o Ministério da Saúde vai ter quantidade de vacina suficiente para fazer uma terceira dose no restante da população, a gente vai ter que aguardar. Mas, no momento, a população imunossupressa, os idosos e os profissionais de saúde são a prioridade. Mas veja só, os laboratórios já lançaram estudos informando que após 6 meses há uma redução na performance de cobertura contra as formas graves. Então, independente de idade, em 2022, terá, com certeza, uma nova rodada de terceira dose para a população em geral. Muito bem. Doutor Nário, essa semana o governador Wellington Dias divulgou que analisa junto ao Comitê de Operações Especiais, né, junto aos cientistas e médicos, a possibilidade de um Natal sem máscaras, né? Ou seja, liberar, né, abolir, na verdade, o uso de máscara a partir de dezembro, o que já acontece, né, que a gente já vê acontecendo em outros países, né? As pessoas onde o avanço da vacinação acontece e a liberação, além da flexibilização das atividades, também a abolição do uso de máscara. O senhor acredita que isso será possível a partir de dezembro, realmente já acontecer isso? A gente vê também o prefeito do Rio de Janeiro anunciando já um carnaval sem restrições. O senhor acha que já é momento de se falar dessa retomada, realmente, e de se liberar o uso de máscaras? Na verdade, Valdeluz, eu sou um pouco mais criterioso quanto à liberação, das medidas sanitárias. Vivenciei um período bastante, eu digo até uma expressão forte, tenebroso, dentro de UTIs e áreas Covid, durante a primeira e a segunda onda, e eu creio que manter o uso da máscara não vai fazer mal a ninguém. Veja só, nós tivemos no mês de setembro o índice de menor mortes por Covid-19 no estado do Piauí. Foram 62 mortes. 62 mortes é praticamente mais do que 2 mortes por dia. E foi o mês que teve menos. Se a gente abolir, ou pelo menos fizer um relaxamento nas medidas sanitárias ditadas desde o início da pandemia, com o índice de vacinação que nós estamos tendo, que ainda está lento, pode sim ter, isso pode ser motivo para alavancar uma terceira onda. Eu sou um pouco mais criterioso quanto à liberação dessas medidas restritivas, pelo menos as sanitárias, uso de máscara, distanciamento, não formar aglomerados e higienização das mãos. Eu acho que ainda não é o momento, não é bem arriscado. Até mesmo porque nós temos novas variantes que estão alavancando terceiras ondas em algumas cidades do Brasil.